Olá a todos, queremos dar continuidade no nosso estudo do livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. E hoje nós vamos terminar então assim esta carta. E antes de nós entrarmos no assunto, antes de nós entrarmos estudarmos a carta de Pedro, eu quero te fazer um pedido todo especial. Você que tem nos acompanhado pelo YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para a gente poder fazer lives. Você que está sendo edificado, você que Deus tem falado ao teu coração com estas mensagens, com os estudos, você nos ajude. O nosso objetivo não é fama, não é o canal, mas é pregar a palavra de Deus. E, inclusive na descrição você vai ver Ministérios 2 Timóteo 4:2. E se você for olhar, ela vai dizer, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra em todo o tempo. E é esse o nosso objetivo. Então nos ajude a poder divulgar também o nosso canal e assim também nos ajude a pregar o Evangelho do Reino. Ainda eu quero te fazer uma pergunta, na verdade é uma enquete que eu estou colocando aqui, como nós estamos terminando o livro de 2 Pedro, eu vou dar 3 opções para você escolher e você deixe nos comentários abaixo qual opção que você gostaria de estudar junto com nós na próxima quarta-feira. Coríntios, 1º e 2 Coríntios, Hebreus ou Romanos? Qual carta você gostaria de estudar a partir de quarta-feira? Deixe nos comentários, deixe a sua opinião e a gente vai olhar depois e a carta mais votada, então assim, nós vamos estudar juntos. O nosso objetivo é estudar a palavra de Deus, né? Então fica aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando eu falo Coríntios é 1ª e 2ª, né, a sequência, Hebreus ou Romanos, ok? Dito isto, vamos para o nosso texto. Nós queremos terminar então a carta de 2 Pedro, então você pode acompanhar com a tua Bíblia, abra 2 Pedro capítulo 3, e nós vimos até o versículo 13, e agora então nós vamos ver o versículo 14 ao 18. Mas primeiro nós precisamos fazer uma recapitulação daquilo que nós já estudamos nessa carta. Nós vemos que Pedro gasta um capítulo da carta, o capítulo 2, falando sobre os falsos mestres, falsos profetas que iriam vir como ladrões, iriam distorcer a palavra de Deus e ao mesmo tempo fazer comércio com a nossa fé. E Pedro gasta um capítulo todo de sua carta falando justamente nisto. E agora, na sequência, o capítulo 3, nós vimos nos últimos 2 estudos, Pedro falando da vinda de Jesus. E o primeiro sinal que ele fala, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro tem avisado, escreveu um capítulo todo dos falsos mestres, falsos profetas, aqueles que distorcem a palavra de Deus. E agora ele vai falar da vinda de Jesus, e o contraponto dos dois é que em primeira coisa nós precisamos saber que nos últimos tempos vai vir falsos mestres, os falsos profetas. Ok? Jesus no sermão que ele fez, o sermão profético, Mateus 24, ele também vai falar dos falsos
os falsos profetas, os falsos cristos, né, que iriam se levantar. E ele começa o sermão dizendo: cuidem para que ninguém vos engane. E então, com isso na mente e tudo aquilo que nós já estudamos, que o dia do Senhor vai vir como ladrão, que tudo vai passar, essa terra vai ser consumida. Pedro usa essa figura do fogo consumindo, derretendo os céus e a terra, né? Mas nisso a gente vê o cuidado do Senhor com a igreja. E no versículo 10 de 2 Pedro 3 vai falar que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Mas no versículo 13, foi o último que nós estudamos na semana passada, diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E agora então nós vamos dar a sequência. Eu vou ler, depois a gente vai, como de costume, estudando versículo a versículo. Diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, sim agora, como no dia da eternidade. Amém. E assim acaba então a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Vamos ver então alguns pontos aqui que vale a pena a gente estudar, mencionar e ver mais a fundo. Começa então no versículo 14 dizendo: pelo que o que, né? Aguardando estas coisas, ou seja, aquilo que a gente já viu, que vai vir falsos mestres, que vai vir falsos enganadores que distorcem a palavra segundo as suas paixões, as paixões do seu coração, que o dia do Senhor vai vir como ladrão, que tudo vai ser desfeito, os céus e a terra, tudo passará, mas que nós estamos aguardando novo céu e nova terra. Então, aguardando estas coisas, tudo isso, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E aqui é muito forte essa palavra para nós. Por quê? Porque a gente muitas vezes estuda ou lê essas passagens apocalípticas, né? O livro do Apocalipse, as escrituras onde fala do fim dos tempos, com essa imagem que, meu Deus, tudo vai passar, as coisas vão se desfazer, o céu vai se derreter, que a gente não consegue nem imaginar, né? Como que isso vai ser. Talvez vai ser algo muito assustador na nossa mente. E a gente olha com essa ótica, mas nós temos que olhar com a ótica correta. Qual que é a ótica correta? Aguardar novos céus e nova terra e ser achados, então, no dia que o Senhor vir, no dia que Jesus vir, imaculados e irrepreensíveis em paz. O que é imaculados? Imaculados é sem pecado, sem mácula, sem mancha, né? E como que a gente pode esperar estar achados imaculados, sem pecado, se nós somos falhos, nós somos pecadores? A palavra de Deus diz que Jesus veio
e sobre ele levou todo o nosso pecado. E o nosso pecado está sob a cruz de Cristo. Basta com que a gente entregue isso para Deus. E é tão lindo e poético a forma que a palavra de Deus coloca. Ela vai dizer que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós temos que confessar o nosso pecado, as nossas faltas para Deus. Por que confessar para Deus e não para outras pessoas? Porque é Deus, é Ele que é fiel e justo para perdoar. Mas por que confessar se Deus já sabe tudo? É que se nós fizermos a oração, Senhor, perdoa os meus pecados, é muito vago, né? A mesma coisa que a gente ofender as pessoas e depois chegar e dizer assim, desculpa por alguma coisa, desculpa qualquer coisa, é muito vago. Você tem que dizer assim, não, desculpa, me perdoa porque eu fiz isto e isto e isto com você. E Deus quer que nós confessamos o pecado para Ele, por quê? Porque quando nós vamos falar para Deus aquilo que nós fizemos, isso cria no nosso coração um senso de arrependimento. E pedido de perdão sem arrependimento é inútil e é vão. Se eu não me arrependo daquilo que eu fiz, como que eu vou pedir perdão? Se o meu coração se alegra com aquilo. Primeiro nós temos que nos arrepender. E confessando, isso cria em nós, primeiro, o senso de arrependimento. Segundo, faz com que nós percebamos e colocamos em ordem aquilo que a gente fez na nossa mente e a gente perceba o erro, aquilo de errado que nós fizemos. E aí então, nós confessando, nós podemos sentir e receber o perdão de Deus. Que eu e você sejamos achados sem pecados, imaculados, irrepreensíveis, ou seja, nada em minha e na tua vida que Deus possa nos repreender ou talvez reprovar por isso. Irrepreensíveis e em paz. Por que em paz? Porque essas coisas hão de acontecer, mas o nosso coração tem que estar centrados em Cristo, em Deus, no novo céu, na nova terra, no cuidado de Deus com os seus, onde a gente vai morar no céu, na Nova Jerusalém, onde não haverá pranto, nem ranger, nem dor. Ali Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É isso que nós temos que ter ardendo no nosso coração. E mesmo que as coisas comecem a acontecer nesse mundo, a gente não vai se apavorar, a gente vai estar em paz. Estar em paz é um estado da pessoa. Lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo, onde diz que convidaram alguns pintores para pintar um quadro relacionado com paz, ou um quadro que pudesse explicar ou transmitir o significado da palavra paz. E muitos então pintaram quadros lindos, paisagens lindas, lagos serenos, montanhas no fundo, neve sobre a montanha, cenários assim que você olha e diz assim, isso traz paz. Mas teve um cidadão que ele fez um quadro. Nesse quadro ele fez uma cachoeira, essa cachoeira com uma água violenta, muita água vindo. No meio dessa cachoeira uma árvore seca com um galinho. Nesse galinho um ninho de passarinhos e nesse ninho de passarinho um passarinho ali, uma mamãe pássara, né? Ali sentada, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu ninho, no meio daquela multidão de águas, naquele lugar que talvez traria medo, traria pavor. E esse camarada ganhou o primeiro lugar,
porque ele conseguiu mostrar que paz não é um estado que a gente pode sentir vendo algo, mas paz é nós estarmos no meio da tribulação, paz é nós estarmos no meio da tempestade, paz é nós estarmos no meio das nossas dificuldades, mas mesmo assim a gente poder descansar seguros, confiando que aonde a gente está é o melhor lugar para se estar. E é isso que Pedro tenta retratar. Dentro de toda calamidade que vai ser instalada do final dos tempos nesse mundo, nós precisamos estar imaculados, irrepreensíveis e em paz. Mesmo que tudo aconteça, o nosso coração tem que estar em paz com Deus. É o melhor lugar aonde a gente está. No meio de toda calamidade, estar seguros por Deus, e isso nos traz paz. Versículo 15 também diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E aqui tem uma palavra, longanimidade, aquelas palavras que muitas vezes a gente entende e não sabe explicar, né? E o dicionário nos ajuda. No dicionário diz que é uma qualidade de grandeza, generosidade. E aqui está dizendo: e tende por salvação, então, essa generosidade, essa grandeza de nosso Senhor. Ele nos dá de graça a salvação, através da graça que Ele derrama sobre nossas vidas, através de Jesus Cristo. Que nós possamos então ter essa salvação generosa, grande de Deus, o nosso Senhor. E segue então no versículo 15 dizendo: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo também vai tratar nas suas cartas sobre esse tema, né? E sobre a salvação, e em todas as cartas ele vai falar sobre isso. E no versículo 16 chama a atenção alguma coisa aqui que Pedro vai falar. Pedro diz assim, falando disto, falando das cartas de Paulo, como em todas as suas cartas, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro mesmo vai dizer que tem pontos difíceis de entender nas cartas de Paulo. Bom, se Pedro andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, às vezes acha que Paulo escreve difícil, né? Então a gente tem que se policiar, né? Vigiar naquilo que a gente interpreta ou da forma que a gente interpreta. E na sequência vai falar bem isso. Vai dizer que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que Pedro está dizendo? Está dizendo assim, olha, tem coisas difíceis que Paulo escreveu, e os indoutos, ou seja, aqueles que não têm muito estudo, não são estudados, eles não conseguem entender também. E os inconstantes, inconstante é aquele que não mantém uma constância, que ele muda, é mutável, ou seja, é incerto, é inseguro, não dá para crer nele, porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, então como que você vai crer realmente nele, né? E Pedro está dizendo que essas pessoas que têm pouco estudo, não se dedicam a estudar a palavra de Deus, têm pouco estudo e ainda são inconstantes, uma hora dizem uma coisa, outra hora é outra, vão levados por qualquer opinião, eles torcem e igualmente outros textos das Escrituras, não só de Paulo, para a sua própria perdição. Pedro está alertando que aquele que interpreta errado e prega como se aquilo fosse verdade, distorce a palavra de Deus por falta de estudo, ele está fazendo isso para a sua própria perdição. Lembra do link do capítulo 2 dos falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus? Volta aqui a se repetir, né? Eles estão indo
num caminho que eles mesmos têm se condenados. Eles estão andando para a própria perdição. Por isso, então, é importante que, se você tem o dom, se você tem o chamado para ser pastor, pregador, para você ser missionário, evangelista, é necessário que você se prepare. É necessário que você estude, é necessário que você corra atrás disso, para que você não venha, talvez, a falar coisas erradas da palavra de Deus. E por isso, cuidado quando a gente prega, de estar falando realmente o que a palavra de Deus fala. Caso contrário, nós mesmos, aquele que está falando, está se condenando automaticamente. Versículo 17: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, Pedro está dizendo assim: vocês estão sendo avisados de antemão. Ele tem avisado, Jesus falou, outros falaram, Paulo vai falar dos falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, anticristos, que têm se levantado falando ou distorcendo a palavra de Deus. Aquilo que é o correto, hoje nós vemos essa inversão de valores. O que é correto se tornou errado e o que é errado se tornou correto dentro da sociedade, no mundo. Então ele diz assim: cuidado, amados, sabendo de antemão tudo isso, que vai vir falsos, que distorcem a palavra de Deus, que fazem tudo aquilo que a gente estudou ali no capítulo 2, né? Não vou me repetir muito. Diz assim: guardai-vos de que, e mais uma vez ele fala, cuidado, vigiem, guardai-vos que não sejais enganados por esses homens abomináveis. Cuidado para que você não caia da vossa firmeza com eles. Se você está firme com Cristo, amém, glória a Deus, permaneça firme nas Escrituras. Cuidado para não cair juntamente com estes que já têm a condenação garantida. E no versículo 18, então, dá o conselho final para que isso não aconteça. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça de Deus, crescer na graça de Jesus Cristo, isso a gente consegue tendo comunhão com Ele, é buscando a Deus, é orando, é conversando com Deus, é tendo intimidade com Deus. Mas também diz que nós temos que crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como que eu posso crescer no conhecimento? Aqui, ó. Bíblia, Palavra de Deus. Aqui está o conhecimento. Aqui está toda a revelação de Deus. Toda a revelação de Deus para o homem está aqui. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de outros livros. Nós não precisamos de uma nova interpretação. Nós não precisamos de uma nova revelação. Porque nós temos aqui. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa agora, abrir um parêntese aqui. Existem muitos, presta atenção, existem muitos pastores ou pessoas que se dizem pastores que sequer leram toda a Bíblia de capa a capa. Há muitos. Se nós pegarmos de todas as denominações, vai passar da metade dos pastores. Isso foi feito já uma pesquisa, então por isso eu posso falar. Mais da metade dos pastores no Brasil não leram toda a palavra de Deus. A pergunta que eu te faço é: o que eles vão
pregar. Pedro tem avisado que tem textos difíceis de Paulo, em outras partes das Escrituras também tem, e pessoas têm distorcido esses textos e têm se condenado por isso. E isso é muito sério que eu tenho falado já há muito tempo e estou falando agora. Cuidado para que ninguém vos engane. Mas o outro lado também é verdade, como eu falei. Se você tem um chamado, se prepare, estude, vá atrás. Existem muitos cursos de teologia EAD presencial, evangelismo de missionários, agências missionárias que dão cursos, treinamentos, para que você não fale bobagem, não fale aquilo que não é. E principalmente, leia Bíblia, leia, e aqui não é só para pregadores, para pastores, para todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso você só cresce se você ler Bíblia, estudar Bíblia. Por isso nosso ministério de 2 Timóteo 4:2, de pregar a palavra. E é esse o nosso objetivo. Você vê que no nosso canal, até inclusive os vídeos são sem edições, a gente não faz edição, não coloca efeitos especiais, nada. É bem simples, é muito simples os nossos vídeos. Por quê? Porque não é o canal, porque não é eu. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que falar no teu coração. É a palavra de Deus que você tem que conhecer. É da palavra de Deus que você tem que se preencher. E esse é o nosso objetivo. Por isso, eu te pedi no início, nos ajude com o canal. Porque nós queremos crescer para espalhar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E assim mais pessoas serem edificadas e mais pessoas crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nos ajude com isso. E também Pedro acaba dizendo: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade ou para sempre. Amém. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, venceu a morte para nos dar esperança, voltará vitorioso para nos levar para um novo céu e nova terra. A Ele seja dada toda a honra e glória, agora e para sempre, e somente a Ele. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, que Ele é o Senhor. Se você ainda não fez isso, faça. O quanto antes. Dobre o teu joelho para Jesus e confesse que Ele é o Senhor. Caso contrário, um dia você vai ter que fazer isso. E você vai ser obrigado a fazer isso. Mas aí já vai ser tarde. Você vai reconhecer. Mas aí você não vai estar naquele grupo que foi achado imaculado, irrepreensível e em paz. Volte o teu coração para Jesus. Confia nele. Confessa teus pecados a Deus. E descansa no Senhor, que Ele cuidará de ti. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.